Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 25 de novembro de 2023, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e Kiev foi alvo de um grande ataque com drone Shahed 136 ontem aqui. Foi o maior ataque com drone Shahed registrado na guerra até o momento, foram 75 drones lançados pelos russos, né? Os drones Shahed 136 são aqueles drones de fabricação iraniana que são usados pelos russos nessa guerra. E desses 75 drones, 71 foram derrubados pela defesa antiaérea, mas ainda assim causaram bastante problemas ali, inclusive há risco de apagão. Não há apagão neste momento em Kiev, mas houve elementos danificados que podem requerer apagão para serem consertados no futuro, né? Nas linhas de frente não houve nenhuma grande mudança significativa, como vocês sabem, a gente está no período da lama, pouca coisa se move nisso daí. Ontem o ataque em Jankoy, a gente ficou sabendo agora que realmente destruiu um sistema S-300 de defesa antiaéreo russo e matou 14 soldados russos aqui. Segundo os russos, isso não era o alvo ucraniano. O alvo ucraniano era um depósito de munição secreto, que não teria sido atingido. Mas enfim, vamos entender esse caso aqui. E outra coisa é a matéria do Bild, né? Tá todo mundo falando de uma matéria que saiu no jornal alemão Bild, que diz que existe um acordo secreto entre Estados Unidos e Alemanha para forçar a Ucrânia a se render para a Rússia. Será que é verdade isso? Vamos entender, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Jacinto Leite aqui no Ego, John27 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias para a gente falar aqui. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então foi um enorme ataque com drone Shahed que aconteceu na noite de ontem para hoje, do dia 24 para o dia 25. A maior parte deles direcionado para Kiev, para a capital da Ucrânia. De novo, 71 dos 75 Shaheds foram derrubados pela defesa antiaérea, mas sempre tem alguns que caem, e mesmo quando eles são derrubados pela defesa antiaérea, lembra, eles caem em algum lugar e podem causar dano mesmo assim, né? Teve também um único míssil HA-59 que foi lançado e também foi derrubado pela defesa antiaérea. Então não houve dano de mísseis, né? Tem muita gente especulando que esse ataque com drone Shahed é um ataque de preparação para um grande ataque com mísseis. Pode ser que aconteça nos próximos dias isso, vamos aguardar, espero que não, né? Aqui alguns exemplos de coisas que foram destruídas ali na região de Kiev. Essa coisa aqui, isso aqui é um jardim da infância no distrito ali, no subúrbio de Kiev, que foi destruído por um dos drones que caiu. Provavelmente isso aqui foi um drone que foi derrubado, né? Acabou caindo aqui, causando esse caos completo, né? Um absurdo isso. E como eu mencionei, a companhia Ucranegro, que é a companhia Ucrenegro, que é a companhia elétrica lá da Ucrânia, está avisando que pode faltar luz em função da necessidade de reparo de elementos da rede elétrica ali devido a esse ataque, né? Não está sem luz nesse momento, mas pode ser necessário fazer manutenção e fechar aquilo ali. Bom, a gente teve informação sobre os ataques ontem em Jankoy, né? Lembra, a gente falou em Jankoy ontem, que os russos disseram que não teve nada, que derrubaram todos os drones e depois mudaram a história. A gente viu realmente alguma coisa pegando fogo ali em Jankoy. Jankoy, essa cidade aqui na Crimeia, é uma cidade muito importante, é uma base russa muito importante. Você pode ver que ela liga vários, tanto a parte rodoviária que aqui aparece em laranja e a parte ferroviária aqui que aparece em marrom, né? Ambas têm um grande entroncamento aqui em Jankoy. Então os russos usam isso como base e ontem os ucranianos atingiram a região ali, né? A gente sabia que tinham atingido, não sabia exatamente o que. Então, segundo está dizendo aqui os russos, ataque de drones na Crimeia, 14 pessoas morreram, mas o inimigo, no caso os ucranianos, não conseguiram atingir o seu principal objetivo. Duas fontes do Ministério da Defesa nos deram informações sobre as consequências do ataque à noite pelos drones inimigos na Crimeia.
De acordo com a informação atualizada, o inimigo atacou a península com 16 drones, não 13, como dito antes. 13 drones foram destruídos pelas defesas antiaéreas, mas 3 acabaram atingindo os alvos, né? De acordo com uma das fontes, os ucranianos estavam tentando atingir um depósito secreto de munição e forças especiais, da base de forças especiais, que são localizadas a uma certa distância de Jancoin. Nem um único drone chegou nesse armazém, que, segundo os russos estão dizendo, seria o alvo ucraniano. 2 outros drones atingiram o campo militar e atingiram uma instalação de S-300 que foi desabilitada. O ataque matou 14 militares e tem 9 feridos. Eu acho muito estranho isso. Eles estavam tentando atingir um depósito de munição especial, e aí sem querer atingiram um S-300. Não me parece factível isso. A impressão que dá é que realmente eles queriam destruir o S-300, né? E talvez os russos tenham dado a dica aqui que existe um depósito de munição especial ali na região que, né, poderia ser um alvo interessante para os ucranianos. O ataque ao S-300 faz sentido porque a gente sabe que os ucranianos depois fizeram um ataque a Feodósia. Feodósia, essa outra cidade aqui na Crimeia, é mais distante um pouquinho, onde tem também bases militares russas, tem portos, tem um monte de coisa aqui. E você pode entender que o ataque ao S-300 foi uma maneira de facilitar o acesso a Feodósia, né? Está no caminho aqui do ataque para Feodósia. A gente não sabe exatamente se realmente os ucranianos tentaram esse depósito secreto de munição e coisa e tal, ou se era realmente para desabilitar o S-300 esse ataque. As duas coisas são razoáveis. Vamos aguardar o que vai ter aí nos próximos dias, né? Bom, a gente falou sobre isso ontem também. Na região de Zaporizhia, no distrito de Melitopol, houve explosões reportadas na área de Akimovka, que é uma fábrica, uma região industrial ali. Aparentemente, foi o bombardeio por mísseis dos ucranianos, né? E estamos aguardando a confirmação oficial. Então, os russos admitem que teve um ataque ontem em Melitopol. A gente sabia que tinha havido algumas explosões, mas não sabíamos ainda o que era. Mas a gente não tem mais informação sobre isso, né? Essas áreas industriais que tem na cidade são muitas vezes usadas pelos russos como quartéis generais, como alojamento de tropas, né? Você tem galpões industriais grandes, são ideais para isso, dá para armazenar equipamento militar e coisa e tal. Então, não sabemos o que foi, mas sabemos que teve alguma coisa ali, né? Melitopol, então, onde teria havido a explosão, é aqui, ó, Melitopol, próximo da frente ucraniana aqui, da contraofensiva ucraniana. E a gente tem também a informação de que em Mariupol teve um evento também que foi os soldados russos de um batalhão penal mataram o próprio comandante, né? Mariupol, essa outra cidade aqui, no Mar de Azov, né, uma cidade muito grande aqui ucraniana, e segundo está dizendo aqui a gente não sabe a data, tá? A gente ficou sabendo de ontem para hoje, mas a gente não sabe quando isso aconteceu especificamente. Os russos criaram essas unidades chamadas Storm Z, que é justamente unidades penais, né? Ou seja, são pessoas recrutadas na prisão, pessoas que já são assassinos, estupradores, criminosos de forma geral, e eles são recrutados na prisão justamente para participar na guerra. E lógico que isso é uma ideia meio idiota, porque esse pessoal sempre vai fazer maldade, sempre vai ter um padrão moral abaixo do esperado, né? Pois bem, esse grupo lá em Mariupol matou o próprio comandante, que eles são pessoas condenadas, recrutadas na prisão, e soldados regulares colocados nesses batalhões também como punição, né? O comandante foi torturado, batido e executado pelos subordinados. Pois é, mais um caso desse, já não é o primeiro que acontece, isso tem acontecido com alguma frequência por ali, né? Bom, falando sobre a linha de frente, aqui em Krink, né? Krink é essa região aqui próximo a Kherson. Os ucranianos estão aqui na cidade de Krink, dominam também a floresta um pouco mais abaixo, e os russos estão fazendo aqui uma grande ofensiva para tentar desalojar os ucranianos da região, né? Então aqui, segundo o David D, tem várias mensagens em Telegram russos agora falando sobre um contra-ataque muito poderoso contra as forças ucranianas ali no Rio, né?
mas para isso tiveram que combinar unidades devido às grandes perdas russas. Então, eles juntaram a 144ª e a 810ª brigadas para conseguir mais ou menos uma brigada, porque nem juntando as duas dá a quantidade de gente suficiente para ser uma brigada real, né? Esse tipo de coisa é um ato desesperado, porque no final das contas são brigadas até de armas diferentes, né? A 144ª é exército, a 810ª é marines, né? Então são estruturas diferentes de comando, isso tudo. O fato dos russos terem sido obrigados a juntar essas duas unidades significa que a situação está realmente muito ruim para os russos ali na região. Mas também é um alerta para os ucranianos, né? Porque os russos estão tentando tomar isso daí e é possível que gere algum problema nesse caso, né? A gente tem aqui a visão de um T-90M que foi destruído justamente ali na região. O T-90M é o tanque mais moderno russo que tem nessa guerra. Os russos vivem se gabando do tal T-14 Armata. Nunca foi visto esse tanque, só desfila nas paradas militares lá em Moscou. Serviço no campo de batalha nunca foi visto, né? Então, em termos de tanques reais que funcionam mesmo, o T-90M é o tanque mais moderno que os russos têm. E aparentemente esse aqui é o quarto tanque que os russos perdem, o quarto T-90M que os russos perdem só na região de Kherson ali, só para tentar tirar esse grupo ucraniano ali da cidade de Krink, né? Parece que não deu certo esse ataque, né? Agora eles recorreram novamente ao ataque com artilharia antiaérea e TOS, né? Isso eles já vinham fazendo há bastante tempo, então estão aqui usando aviação então para tentar destruir essa cabeça de ponte ucraniana aqui na região. Não vão conseguir também. Os ucranianos espalharam-se pelo local de forma que mesmo essas bombas muito poderosas acabam não atingindo os ucranianos, né? Então essa é a situação. Aqui o Noel Reports ele está falando justamente que os ucranianos estão também na ofensiva aqui, estão tentando avançar na região da floresta em direção à M14. Então, aparentemente, o contra-ataque russo ontem não fez muito efeito, não. Não estou dizendo que não teve mortos, é lógico, sempre tem confronto, né, uma briga muito grande, mas, no final das contas, não teve efeito em termos de posicionamento ucraniano. Impressionante como os ucranianos estão firmes nessa cabeça de ponte aqui em Krink, né? E é isso que deixa justamente os russos apavorados. Eles estão a poucos metros aqui, a poucas centenas de metros da M14, e se eles conseguirem realmente tomar a M14, a situação se complica para os russos em várias cidades ali da região, né? Bom, o outro setor da linha de frente que a gente tem novidades é justamente na região de Avdiivka. Vocês sabem, os russos estão fazendo uma grande operação ali, estão tentando tomar a cidade de Avdiivka. Avdiivka é essa cidade aqui. É uma cidade que os ucranianos retomaram dos russos em 2014 e mantém essa cidade com muita força desde então. Os russos estão tentando cercar a cidade, fazer um flanco norte aqui e o flanco oeste aqui, tentando fechar. Isso daqui é muito difícil para eles atacarem diretamente a cidade, porque é uma cidade grande e, mais do que isso, é uma cidade que fica numa região alta e tem prédios altos. Então, os ucranianos têm uma vantagem muito grande. É praticamente um castelo no alto da montanha, a cidade de Avdiivka, e daí os russos, quando tentam fazer ataques diretos, e eles tentam isso também, né? Inclusive, um dos vetores de ataque é justamente aqui pela zona industrial aqui no sul, eles acabam se dando mal, tá vendo aqui? Essa região aqui de Avdiivka é um monte de prédio alto e fica no alto de um morro. Então, os russos estão tentando avançar por aqui mesmo assim, mas acabam perdendo muita gente, né? Aqui no flanco oeste eles não conseguiram nenhum grande avanço, mas aqui no norte existem relatos diferentes, né? Essa marcação vermelha aqui está exagerada, eles não avançaram isso tudo aqui, mas certamente eles estão tentando avançar aqui em Krasnohorivka, aqui pelo norte. E, lógico, com muitas perdas, mas muitas perdas mesmo. Aqui, o Tendar traz aqui algumas imagens de blindados destruídos. Dá para ver aqui o solo todo quebrado com bombas cluster, né? Certamente foram bombas cluster que causaram isso daqui. Então, mais uma grande coluna aqui russa que acabou virando metal enferrujado, né? Metal retorcido. Então, eles dizem aqui que as perdas russas em Avdiivka são tão grandes
que até os correspondentes de guerra russo ficam tentando medir as palavras, né, tentando falar coisa para não dar desespero nos russos lá. E o Reporting from Ukraine traz para a gente uma informação interessante aqui sobre aquele ataque que aconteceu aqui na região de Toretsk, aqui no norte, um pouco mais ao norte de Avdiivka, né? Você sabe, os russos estão usando Horlivka justamente para fazer a base de operações dele para esse ataque aqui em Avdiivka. Então, segundo ele está dizendo aqui, a ideia dos ucranianos ao avançar aqui nessa região de Toretsk é justamente dividir a atenção russa aqui, né? E se eles conseguirem tomar parte de Horlivka, seria melhor ainda, né? Porque conseguiriam, assim, incapacitar boa parte das reservas russas aqui. Vocês lembram, né? Eu falei sobre isso há algum tempo atrás. Essa região aqui, Toretsk, né? É uma região em que os russos não conseguiram avançar ainda em relação à linha de 2015, né? Então essa linha vermelha mais grossa aqui é justamente o armistício de 2015, o Acordo de Minsk, e então eles não tinham avançado nada aqui, né? Justamente por quê? Porque, embora Toretsk não seja uma cidade particularmente grande, repara como é que ela faz parte de uma conurbação urbana, que são várias cidades juntas aqui, New York também, então acaba sendo um conjunto de cidades muito grandes, uma área urbana muito grande. A mesma coisa do lado de cá em Horlivka, né? Horlivka, então, os russos estão usando como base aqui, é uma das principais bases para esse ataque contra Avdiivka. Avdiivka está logo aqui. E, bom, parece que os ucranianos decidiram fazer um contra-ataque justamente aqui nessa região. A gente tinha falado sobre esse Terricon aqui, né? Esse Terricon aqui é uma montanha de rejeito de mineração, e o armistício passa exatamente no meio dele, ele tem dois picos, né? Um ficou com os russos, o outro ficou com os ucranianos, e a linha passa no meio, né? E o que os ucranianos fizeram? Eles tomaram todo o Terricon e também avançaram por alguma região por aqui, justamente com o objetivo de abrir uma frente nessa região aqui, para distrair os russos do ataque a Avdiivka, né? Os russos estão baseados aqui em Horlivka, são 40 mil soldados russos que tem nas reservas aqui para serem destruídos tentando tomar Avdiivka. Os ucranianos já maltratam muito eles ao visarem as rotas de comunicação, então tudo que liga Horlivka a Avdiivka é muito visado pelos ucranianos. Mas, além disso, os ucranianos decidiram fazer essa ofensiva aqui, tomar o Terricon completamente nessa região aqui. O Terricon, ele tem uma altura grande, né? Então ele dá uma posição de tiro muito boa para os ucranianos e com isso obriga os russos a mandarem tropas para cá, né? Então começa a acionar essas tropas. Isso cria problemas para os russos. Eles têm que agora planejar que tropas que eles vão usar para defender a própria cidade de Horlivka. Parece que eles estão aqui, ó, fazendo justamente, atacaram o Terricon, e a partir daqui, toda essa área aqui, que é uma área que tem do lado aqui, algumas construções aqui do lado, né? Os russos estão tentando agora retomar essa área, já ligaram aqui, já estão tentando retomar a área, mas de qualquer forma é isso que é mesmo o objetivo ucraniano, justamente evitar que os russos consigam ficar usando Horlivka como apoio para tomar Avdiivka, sem nenhuma punição, né, sem nenhum custo. Além disso, né, lógico, os ucranianos também atingem Horlivka com bastante frequência. Horlivka está na linha de frente, então pode ser atingida com artilharia comum, principalmente a estrada, a M04, que liga a região aqui para Krasnohorivka, né, para esse fronte norte aqui, né. Essas estradas são muito visadas pelos ucranianos. Aqui é um exemplo só de Bavov na região, né? E a artilharia ucraniana é justamente uma das coisas que faz diferença nessa guerra, né? O instrutor de uma unidade Z, Storm Z, aquela unidade que a gente mencionou, que são formadas por prisioneiros, atualmente lá na região de Avdiivka, está reclamando de os russos terem uma grande densidade de fogo, terem muita artilharia. Os russos mandaram muitas peças de artilharia ali para a região de Avdiivka, mas no final das contas isso não consegue prover suporte apropriado para as unidades que estão avançando. Vamos ver o que o instrutor lá da Storm Z está falando, né?
no tópico da artilharia, né? O deus da guerra é artilharia, é o apelido que eles dão, né? Eu faço uma citação aqui, né? Imagens impressionantes próximo de Avdívka, a planta de coque, área residencial, imagine a densidade de fogo, né? É exatamente sobre isso que eu escrevi no ano passado. Imagens bonitas de nossa artilharia operando na região da guerra, é fascinante e inspiradora, né? E realmente imagens de obuses atirando é uma coisa impressionante, né? Ainda mais quando você está perto disso, é algo realmente impressionante de você ver ao vivo, o barulho é ensurdecedor. Enfim, agora ele fala aqui, ó, eu estou envergonhado, porém, em notar que existem outras imagens também impressionantes próximos de Avdívka. Por exemplo, de nossos grupos de ataque armado sendo destruídos, sendo queimados, de nossos grupos de assalto sendo moídos completamente. Ou como nossos rapazes chegaram até a cerca de concreto dessa planta de coque e deitaram ali e caíram ali debaixo dessa cerca. Como eu não sou um idiota, eu entendo que é tudo propaganda, né? Ou seja, as imagens bonitas da artilharia funcionando é propaganda. Mas, falando sobre as coisas específicas aqui, por que a densidade de fogo não é equivalente à precisão dos tiros, né? E as ações impressionantes não geram resultados impressionantes. Isso não é óbvio? Nós já observamos essa densidade de fogo impressionante nos primeiros meses da operação, quando a nossa artilharia arava hectares de terra, e então as unidades que iam avançando eram mortas em batalhões inteiros, mortos atacando fortificações não suprimidas, né? Ou seja, ele está falando que o que está acontecendo agora não é novidade, já aconteceu nessa guerra várias vezes, da artilharia tem um volume de fogo muito grande, mas quando as tropas vão para a linha de frente mesmo, vão tentar avançar, descobrem que não conseguiram, que a artilharia não conseguiu destruir os ucranianos ali, né? Seria bom se o velho método de terraplanagem da zona cinza, né, ainda funcionasse, quando a infantaria, a infantaria que estava atacando conseguia abrigo na forma das crateras feitas por bombas da infantaria. Mas isso não funciona mais. As crateras feitas por bombas não te salvam nem de munição cluster, nem de munição lançada por drones. Para evitar acusações de ser favorecido para a infantaria, eu vou repetir mais uma vez, a artilharia, sem dúvida alguma, produz resultados. Não seria estranho dizer isso, seria estranho dizer que não, né? Mas, em termos de suporte para ações armadas, de ataques de grupos blindados, né, assalto de infantaria, esses resultados são insuficientes. Eu entendo que a complexidade da situação quando a artilharia simplesmente não tem munição suficiente. Mas vamos dizer que eles tenham acumulado munição suficiente para essa operação específica de Avdívka, no caso, né? Apesar disso, mesmo com isso, a densidade sem resultados e a falta de coordenação da artilharia com as ações da infantaria e da cavalaria acabam resultando em ferro desperdiçado. E da mesma forma, vidas desperdiçadas de nossos rapazes e pilhas de ferro retorcido, uma imagem impressionante de ataques destruídos, né? Ou seja, o cara está reclamando aqui justamente que a artilharia não está resolvendo. E eles têm realmente esse problema lá. A artilharia soviética tem muito menos precisão, muito menos capacidade, que a ocidental acaba tendo mais problemas por lá, né? O Military Lab aqui tá rindo de um blogger russo que está falando que os russos avançaram ali no sul de Avdívka no dia 638, e daí no dia 639 ele fala que não, que foi mentira, que não avançaram não, que ainda está tudo controlado pelos ucranianos, né? Ou seja, mostrando que eles adoram dar notícia antes da coisa acontecer, né? De fato, aqui no sul de Avdívka, nessa região, estão havendo combates, houve algum avanço russo aqui, mas os ucranianos ainda controlam essa cidadezinha aqui, essa região aqui de Pronzona, é isso? Não sei se eu li certo aqui, mas esse conjunto aqui, isso aqui é uma zona industrial, tá? É uma zona industrial aqui da cidade de Avdívka. Bom, vendo os mapas aqui do Polevolan, a gente pode ver que teve muito pouca mudança realmente. Alguma coisa aqui que os russos tomaram da zona cinza, aqui próximo a Kriminá, né? Kriminá fica nessa região um pouco mais para cima aqui, essa região aqui de Kriminá. Em Klishivka, próximo de Barmut, né, também mais uma vez tentaram avançar, mas não tem nenhuma mudança aqui.
ficou basicamente na mesma. Aqui também, na região de... Aqui é o norte de Krasnohorivka, é a Avdiivka, né? Então a gente já está falando aqui dessa região aqui norte. Repara como é que o mapa do Poulet-Volant é bem mais contido que esse daqui, né? Esse daqui mostra várias áreas aqui depois da ferrovia, mas se você olhar aqui, ó, tem muito pouca coisa depois da ferrovia. Quando tem alguma coisa, né? E mesmo aqui para cima também, não chegaram até esse entroncamento aqui da zona férrea aqui em cima. Os russos não chegaram até aqui, ao contrário do que está mostrando aqui, que eles já teriam chegado. Enfim, esse mapa aqui está exagerado mesmo, né? E aqui ao sul de Avdiivka, mostrando que os russos tomaram mais um pedacinho aqui, mas também muito pouca coisa. Não teve nenhuma mudança significativa aqui. Ou seja, apesar dos russos estarem jogando tropas, jogando blindados, tentando avançar, não conseguiram avançar nada nos últimos dias. E como a gente está na época da lama, né, da chuva lá na Ucrânia, avanço é pouco provável. Inclusive, um dos motivos é justamente que o tempo está muito fechado aqui em Avdiivka, muita nuvem, a situação, até o tempo, o clima está atrapalhando os russos aqui, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra voltou a falar aqui sobre a situação na Ucrânia. Oficiais ucranianos reportam que forças russas começaram novamente uma ofensiva ali em Avdiivka ontem, né, no dia 22, ou anteontem, dia 22, mas com capacidades menores que nas outras ofensivas que teve anteriormente, né? Ou seja, não estão conseguindo muita coisa. E eles falam aqui também sobre a questão da matéria da Bild, que a gente vai falar em seguida, que é um ponto muito importante, né? Bom, o que houve, né? A Bild é uma revista alemã, uma revista muito conhecida, muito famosa lá, e ele fala que uma fonte dentro do governo alemão teria dito para o repórter que há um plano secreto do Olaf Scholz com o Biden para estrangular a Ucrânia com a redução de envio de armas e forçar dessa forma que a Ucrânia sente para negociar com a Rússia, né? Então, haveria esse plano do Biden e do Olaf Scholz. O Sergej Sunlemi aqui, que é um especialista nessa área, ele fala que antes de acusar a Bild de estar sendo vendida para os russos, ou de estar fazendo propaganda russa, deve-se lembrar que a Bild, pelo menos, ela é uma revista séria. Ela, por exemplo, foi uma das poucas revistas que falou o plano russo para a Ucrânia, né? Lembra, antes da guerra, isso aqui foi publicado no início de fevereiro de 2022, ninguém acreditava que a Rússia iria de fato invadir a Ucrânia, e mesmo aqueles que acreditavam que a Rússia iria invadir a Ucrânia, muita gente achava que eles iriam fazer uma operação no Donbás, né? Eles iriam tentar tomar Donetsk e Luhansk apenas, né? E, na verdade, o que se verificou no dia 24 de fevereiro foi que a Rússia tentou tomar toda a Ucrânia, né? O que eles queriam era tomar todo o país. Enfim, e a Bild adiantou isso. Então eles tinham realmente informações aí mais avançadas nessa história. Realmente é difícil argumentar o ponto da revista no que tange, porque realmente os Estados Unidos e a Alemanha têm diminuído o envio de armas, né, para a Ucrânia. Apesar de que eu não sei, porque os Estados Unidos você pode dizer que sim diminuiu devido ao impasse no Congresso. Agora, a Alemanha não. A Alemanha lançou recentemente 2 pacotes enormes de armas para a Ucrânia. Eu não sei se isso daqui está muito correspondendo à realidade, não, né? Ele diz que a relutância em apoiar a Ucrânia seria por conta de corrupção, no caso do Olaf Scholz, racismo em ambos os casos, incompetência, demência, no caso do Biden, e não sei o que lá, né, que poderia ser isso daí, né? Aqui um outro analista fala aqui sobre esse caso também, desse plano secreto da Alemanha e dos Estados Unidos, né, que o Zelensky não seria forçado diretamente a negociar. Ninguém falaria para o Zelensky assim, ó, negocia lá, mas simplesmente iriam secando o apoio com armas, de forma que o Zelensky não teria condições de outra coisa que não fosse negociar com a Rússia, né? Ele começaria a perceber que eles estão dando para ele armas suficientes para não perder a guerra para a Rússia, mas também não suficientes para avançar e realmente retomar os territórios, né? E nunca o suficiente para ele recapturar os territórios ocupados, e aí a única saída que ele teria seria negociar a paz com a Rússia, né? O Bild nota um aspecto particularmente cínico desse plano, né? Que os Estados Unidos e a Alemanha
poderiam decidir esse curso de ação por eles mesmos e impor isso, dado que eles são os dois maiores fornecedores de material para a Ucrânia em termos de volume. E Build diz que o objetivo seria guiar a guerra como um tratado Minsk III, ou seja, como aconteceu em 2014, no início de 2015, na verdade, em que a Europa forçou a Ucrânia a assinar o acordo de Minsk para encerrar a guerra ali no Donbás, o que foi uma coisa muito ruim. Por quê? Porque naquela época também a Ucrânia estava avançando, estava retomando o território ali na região de Donbás, e foi obrigada a forçar a assinar o acordo de Minsk, que congelou a coisa toda só para ver o território novamente ocupado agora, né? Enfim, o Bild diz que tem uma fonte dentro do governo alemão e que essa ideia é do Olaf Scholz, é do presidente. O ministro da Defesa, o Pistorius, gostaria de ajudar mais a Ucrânia se ele tivesse autoridade para fazer isso, né? E o Bild sugere também que Berlim e Washington têm a mesma visão e o mesmo objetivo com a trajetória dada a essa guerra. O comentário dele é que pode ser plausível esse tipo de coisa, mas não há como negar isso daí, não há como saber se isso aqui é verdade, né? O envio a relutância em enviar armas de mais longo alcance é consistente com esse plano alegado, né? Por que a Alemanha não envia o Taurus, né? Pode fazer sentido nesse plano aqui, né? Bom, é preciso dizer que muita gente acha o contrário, né? A história da Build não completamente errada, não faz sentido nenhum, inclusive de acordo com várias pessoas que estão cientes do que aconteceu, né? É o que eu falo para vocês. Você pode até dizer que os Estados Unidos diminuíram um pouco o envio de armas para a Ucrânia recentemente. Não diminuíram tanto assim. Saiu um pacote de 100 milhões de dólares recentemente. A Alemanha, porém, aumentou a quantidade de armas para a Ucrânia. Então isso daqui não é consistente com essa história aqui. Me parece muito mais uma informação plantada pelos russos, porque justamente, vocês sabem, o exército russo está numa situação muito complicada. Eles estão precisando de uma pausa, precisam encerrar essa guerra, né? E, além disso, eu acho que a Ucrânia nunca chegaria a essa conclusão que eles esperam, né? Vamos supor que os Estados Unidos e a Alemanha parem de mandar armas para a Ucrânia, não ia fazer diferença, a Ucrânia iria continuar lutando com armamento desenvolvido por eles próprios. Não vejo essa situação de parar a guerra porque não tem ajuda ocidental. Seria mais difícil, certamente, muito mais complicado para a Ucrânia continuar a guerra, mas eles não iriam parar como não pararam em 2014, né? Enfim, a minha visão dessa matéria da Build é que é propaganda russa. Ah, mas a Build no início não dava propaganda russa. No início não dava, mas todo mundo tem seu preço, dentro da Build tem vários repórteres, alguns podem ser sérios, outros podem ser ativos russos. Eu, sinceramente, acho que isso aqui se encaixa demais no plano russo de forçar negociação de paz e a Ucrânia aceitar os territórios, né? E o fato da Rússia estar forçando tanto isso, dá até mais ânimo para a Ucrânia. Por quê? Porque eles sabem que eles estão fazendo isso porque sabem que estão perto de perder o controle da linha de frente, né? Bom, o David D. fala aqui sobre a questão do Biden estar mandando devagar arma para a Ucrânia, e ele alega que dos 35 bilhões que foram aprovados no último pacote do Congresso, nem tudo foi usado. Então o Biden também não usou toda a grana para ajudar a Ucrânia que poderia ter usado, né? E ele já levantou em um outro post dele aqui a mesma coisa que eu já falei nos meus vídeos aqui, tá? Ele chegou à mesma conclusão que eu cheguei. O Biden quer deixar a vitória da Ucrânia para perto da reeleição dele. Ele acha que ao longo de 2024 essa guerra na Ucrânia vai ajudar a reeleição dele, porque o povo americano quer ajudar a Ucrânia e o Trump está indeciso nisso daí, ou não fala nada, ou até fala contra. Enfim, então ele acha que vai ajudar ele na eleição. Pode ser que ele esteja estendendo essa guerra. Se ele tivesse dado tudo que a Ucrânia pediu a Ucrânia já teria ganho essa guerra, já teria tirado a Rússia do território, ele não conseguiria usar isso de forma adequada na eleição do ano que vem, né? Eu espero que não seja isso, seria uma coisa muito cínica, mas não dá para descartar essa possibilidade, né? Bom, um ponto interessante que o Igor Chusko está fazendo aqui é que a Rússia está destruindo e alagando minas de carvão
nos territórios ocupados da Ucrânia. Não parece alguma coisa que uma força de ocupação que pretende ficar no lugar faça, né? Por que eles vão destruir uma mina de carvão, no caso aqui numa cidade ali na região de Donetsk, a 70 quilômetros da linha de frente, estão destruindo a mina, alagando a coisa? Ou seja, se eles esperam ficar com a mina, eles poderiam simplesmente explorar a mina, né? Muito mais útil do que alagar essa mina. Por outro lado, se eles estão pensando em sair dali, sabem que vão perder o território, faz sentido eles destruírem o máximo de coisas ali dentro para a Ucrânia ganhar, mas não ganhar muito, né? Como eu falei, os ucranianos vão continuar lutando mesmo que os americanos e alemães, por um acaso, parem de fornecer armas. E eu não acho que isso vai acontecer não, tá? Isso daí tudo me parece propaganda russa. Mas olha só, o pessoal está descobrindo aqui que os mísseis Torka voltaram a ser produzidos na Ucrânia, né? São mísseis balísticos da era soviética. A Ucrânia chegou a ter uma enorme quantidade deles, 500 Torka. Depois acabou diminuindo para 90 mísseis ativos. E parece que a Ucrânia está construindo novos mísseis desse tipo, está produzindo esses mísseis novamente, justamente para usar contra a Rússia. São mísseis de longo alcance, não tem uma precisão tão boa, mas pode ser que os ucranianos também incluam precisão por GPS nesses mísseis. É bem interessante isso daí, é o que eu falo, não tem esse negócio não. A Ucrânia sempre teve uma capacidade muito boa em indústria bélica, né? Bom, o presidente da Suíça chegou a Kiev hoje, está negociando lá com o pessoal do Zelensky. Que boa notícia, tomara que a Suíça altere o padrão de neutralidade dela, né? E hoje também a Ucrânia recebeu 2 Nazans que foram providenciados da Lituânia. Eles já estão em combate, já estão prontos para combate na linha de frente, né? E finalmente, navios gregos vão parar de transportar óleo russo para evitar as sanções. Lembra que a gente falou dos navios indianos também, que a Índia também não está aceitando óleo em navios que furaram sanções antes? Pois é, os gregos estão parando também porque os americanos estão reforçando essas sanções e estão deixando esses navios numa situação muito complicada. Quem fura sanção fica marcado, né? Excelente notícia. A Rússia está muito pior do que as pessoas imaginam. Eles sempre foram bons em manter a aparência, né? Lembra da época da União Soviética? Semanas antes da União Soviética ruir completamente, tinha gente aqui no Brasil jurando que eles iam ganhar a guerra contra os Estados Unidos, que a União Soviética que ia ser o poder dominante do mundo e coisa e tal, e um mês depois a coisa toda ruiu e virou lixo, né? A mesma coisa está acontecendo com a Rússia agora. O pessoal pode dar a impressão de que a Rússia está muito forte, que está lá na linha de frente, que nada muda e coisa e tal. Aguardem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.